Olá, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia. Estamos utilizando este guia, Como Interpretar as Escrituras, e hoje vamos para o estudo número 2, lição 2, a origem e natureza da Bíblia. Esse é um assunto muito interessante, muito curioso e também muito, deveras, importante. A lição vai falar como que a mensagem surge na mente do profeta e vai para o texto. Como é que a Bíblia foi formada? Como é que funciona esse processo de revelação? Ele é objeto do nosso estudo da Bíblia. Você está convidado, abra a sua lição, abra a sua Bíblia e vamos entender como isso ocorreu, como isso funciona. Antes eu gostaria de apresentar um livro, fazer uma sugestão. O livro Compreendendo as Escrituras, uma abordagem adventista. O organizador é George Ray, ele é apenas uma pessoa que juntou vários artigos de pastores e ministros e teólogos adventistas, num livro e organizou uma obra ali sobre como interpretar as Escrituras. Ele é publicado pela editora Unaspress, que é a editora do UNASP, Compreendendo as Escrituras. Um livro que você vai encontrar muita informação. E por falar em muita informação, o tema é muito importante, o tema é interessante, só que eu penso que pelo tamanho das páginas aqui da lição, não foi possível ao autor trazer todas as informações de modo que nós pudéssemos saber um pouquinho mais. Então eu sugiro que os professores possam enriquecer a lição explicando um pouco mais, explicando as teorias da revelação e da inspiração. Você vê que ele quis falar desse assunto, mas desde criança é um assunto que sempre me fascinou, né? Como é que foi inspirado, né? Será que funcionava como um médium psicografando uma carta de um espírito, né? Que ele vira o rosto e a caneta vai se mexendo e a pessoa vai escrevendo. Será que era assim que os profetas funcionavam, né? O profeta deitava e a caneta se movia. Então isso sempre eu me perguntei como isso acontece. E aqui ele procura tratar disso, só que eu acho que ainda algumas dúvidas podem ficar mesmo depois de você lendo estas páginas. Então o que eu quero fazer aqui antes, né? Nós fazemos aquele complemento histórico-geográfico, hoje nós vamos fazer um complemento teológico sobre 3 teorias básicas da revelação e inspiração. Você vê aqui, ó, domingo, a revelação divina na Bíblia, o processo de inspiração. Então, a revelação seria aquele processo que Deus utilizou para revelar o conteúdo aos seus servos, que nós chamamos os profetas. Nós possuímos uma revelação geral, que é a natureza. Nós possuímos as montanhas, as aves, elas estão nos dizendo, olha, essas coisas não surgiram por acaso. Quando você vê uma paisagem muito bonita, aquilo intriga a sua mente, né? Isso não pode ser processo de bilhões e bilhões de anos de evolução. Existe um design inteligente, existem as digitais na obra criada do seu autor. Então, a revelação geral, ela nos dá certos vislumbres do autor, do criador, do caráter de Deus. Porém, ainda nós ficamos muito distantes, por isso que ela é uma revelação geral. Nós precisamos agora compreender a revelação específica. Na revelação específica, Deus revelou conteúdos específicos aos seus servos. Tradicionalmente, nós abordamos Hebreus, capítulo 1, verso 1, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, né? Nos falou por meio de Jesus. Então, os profetas, eles têm 2 maneiras básicas de receber a palavra, que é sonhos, que são sonhos ou as visões. Tiago, o que é uma visão? É como se fosse um sonho e você estivesse acordado. Você pode, então, o profeta pode ver símbolos, como Pedro viu um lençol, né? E a visão dizia para ele, né? Mata e come. Daniel também viu animais saindo da água, são símbolos. Ou às vezes eles veem realidades mesmo do que vai acontecer, né? Eles veem algo literal, eles veem o futuro, veem o passado, veem cenas distantes por meio de uma visão ou de um sonho.
Só que na Bíblia nós observamos que existem outros livros, como o de Lucas, que, ao que tudo indica, foi uma pesquisa histórica que Lucas fez, acreditam, né, muitos, para apresentar o cristianismo à corte romana, né, para ser uma defesa de Paulo, que estava preso. Então, Lucas quis contar tudo o que aconteceu. Ele escreve o livro de Lucas e o livro de Atos. Nós também temos os provérbios, né? Será que aquilo foram visões? Ou Salomão tinha os seus pensamentos inspirados e escreveu aqueles provérbios, aqueles ditados tão bonitos, o livro de Eclesiastes? Então, revelação, ela tem a ver com sonhos e visões, mas de alguma maneira Deus também guia pessoas especiais, pessoas dotadas do espírito profético, para receberem um conteúdo. Então, a Bíblia não utiliza esse termo revelação nesse sentido. Eu estou falando aqui de como a teologia trata o assunto. Então, a revelação seria o processo que Deus utiliza para levar aquele conteúdo na mente do autor do texto. E inspiração, que está na parte de segunda, seria o processo que Deus utiliza para que aquele conteúdo seja transformado em palavras. Então é um processo linguístico. Aqui no processo revelação, né, a revelação seria um processo cognitivo, ele passa a conhecer. Agora, uma vez que ele conhece, como ele vai decodificar aquilo em palavras, em texto, né, e escrever os livros da Bíblia. Então é mais ou menos isso que, né, tecnicamente, teologicamente, não é a maneira que Ellen White utiliza os termos, não é a maneira que os autores bíblicos utilizam, é a maneira técnica, filosófica, teológica de explicar revelação e inspiração. Qual é o problema? Nós não temos muitos dados nem na Bíblia, nós temos um pouquinho mais nos escritos de Ellen White sobre como funciona esse processo de revelação e inspiração. Então, com as poucas evidências que temos, nós vamos trabalhar 3 teorias. Quais são essas 3 teorias? A teoria verbal, a teoria do encontro e a teoria da inspiração do pensamento. Então, a inspiração verbal, né, a teoria da inspiração do encontro e a teoria da inspiração do pensamento. Tiago, como que funcionam essas 3 teorias? Vamos começar pela primeira. A teoria da inspiração verbal entende que todas as palavras da Bíblia, elas foram praticamente ditadas por Deus. Ou se elas não foram ditadas por Deus, Deus guiou a mão do intérprete de modo que ele escrevesse exatamente aquelas palavras. A teoria verbal, ela também está ligada com a ideia de que Deus, ele é atemporal, ele está fora do tempo, ele não tem paixão, ok? E é um conceito grego que foi ali absorvido nos primeiros anos do cristianismo e ele afetou a compreensão dos cristãos de algumas doutrinas básicas, de alguns pontos básicos da Bíblia. Por exemplo, de que não existe o livre-arbítrio. Porque se Deus sabe tudo, e se Deus é onipotente, onipresente, e se Deus pode tudo, Deus, ele determinou por meio dos seus decretos eternos todas as coisas, inclusive o que o profeta escreveria. Então, o profeta não tem a liberdade de escrever no seu modo, Deus escreveu daquela maneira. Então, é retirada toda a participação do homem, né, e colocada toda a responsabilidade do texto em Deus. Como exemplo, nós podemos citar o escultor, que está ali com o cinzel, né, e batendo com o martelo, fendendo, desferindo, retirando pedaços da rocha. O escultor seria Deus e o escritor bíblico seria apenas aquele cinzel, ok? Ele não tem escolha, ele vai onde o martelo e a mão o direcionam. Da mesma forma, podemos ver outro exemplo para a teoria da inspiração verbal, de que Deus seria o escritor e o autor bíblico apenas a caneta. Não tem escolha nenhuma, a caneta vai onde Deus a movimente. Quais são os problemas da inspiração verbal? Em alguns pontos, nós vemos que existem erros na Bíblia. Erros como, Tiago? Erros de doutrina, erros históricos? Não. Mas nós vemos erros de gramática. Nós vemos, às vezes,
alguns autores falando que haviam 2 anjos, outro fala que havia um anjo. O que você vai modificar na história? Nada, né? Um fala que era 3, outro fala que era 2, um fala que Jacó estava se apoiando na cabeceira da cama ao dar a bênção, outro ele estava se apoiando no seu cajado, enfim, ele estava se apoiando em algo, na cama, no cajado, ou nos dois. Por exemplo, Mateus, ele vai citar um texto do Antigo Testamento, ele cita o texto, mas erra o profeta, né? Às vezes nós podemos citar um texto de cabeça, você fala assim, olha, Lucas escreveu, mas não era Lucas, era Marcos. Então você tem esses errinhos, ok? Mas a teoria da inspiração verbal, porque crê que Deus é o autor das palavras da Bíblia, ela acredita na inerrância, então ela não consegue explicar esses pequenos pontos. Vocês entenderam? Ela não tem uma resposta adequada para explicar por que existem pequenas contradições que não alteram a doutrina, não alteram o conteúdo, mas erros de gramática ali na Bíblia, erros, né, de digitação, erros técnicos, por que isso aconteceria, né? Agora, um outro problema da teoria da inspiração verbal é que, como ela entende que Deus é atemporal, que Deus não é passional, isso foi algo herdado do platonismo, isso é filosofia grega que foi absorvido pelo cristianismo, isso, como um óculos, passa a afetar a maneira como os autores, né, os intérpretes veem o texto bíblico, e ali a mensagem, ela tem os textos, né, eles não estariam condicionados pela história e pela geografia, e eles teriam uma mensagem ainda superior e escondida em uma outra camada que não a linguagem literal. E isso daria margens para interpretações alegóricas. Como assim? Você pega a história de Balaão, da jumenta, e aí você, olha, se Deus escreveu isso aqui, isso está falando mais para nós hoje do que para aquela época. É claro que a Bíblia tem muitas profecias cumpridas para nós hoje, é claro, mas nós não podemos pegar uma história literal e atribuirmos ali um sentido alegórico, entendermos, olha, essa jumenta ela representa, né, o Brasil, Balaão ele representaria, então, a Organização Mundial da Saúde, e você ali tenta ver uma mensagem para os nossos dias, porque Deus é atemporal, então Deus está falando alguma coisa para a crise que nós vivemos no período atual, que é a crise do coronavírus, essa epidemia global, entendeu? Então, o problema de alguns é que vão para a interpretação alegórica. Tá. Vamos então deixar a inspiração verbal, vamos para a nossa segunda teoria, que é a teoria do encontro. Aqui ela é o oposto da inspiração verbal. Enquanto a inspiração verbal, todo o texto bíblico é acreditado a Deus e o homem tem 0 de participação, a teoria do encontro é diferente. Não houve um encontro, né, cognitivo, onde o homem conversa com Deus. Não. É apenas um encontro sensorial, é um encontro existencial, é uma experiência que a pessoa teve com Deus. O que Deus te falou? Eu não sei, eu apenas senti. Então ela não pensou, não houve uma atividade cognitiva, racional, lógica, ela apenas naquela cultura, naquela vila, naquela tribo, por meio de processos guiados ali, ela sentiu algo e decidiu se expressar em palavras de sabedoria, e isso que é a Bíblia. E essa teoria do encontro é muito adotada por pessoas que utilizam um método histórico crítico na Bíblia. Ora, se Deus não falou as palavras, se a pessoa não conversou de maneira cognitiva com Deus, e se o texto bíblico é resultado de impressões e experiências daquela pessoa, logo eu, ao ler esse texto bíblico, terei as minhas impressões e as minhas experiências e tenho, portanto, capacidade de julgar se aquilo que a pessoa falou estava certo ou errado. Talvez nem tudo é inspirado, né? Talvez Moisés, para dar uma glória nacional depois, contou a história do Mar Vermelho de uma maneira grandiosa, como muitas vezes, quando somos crianças, nos lembramos de eventos que pareceram muito grandes
né? É porque a gente era pequeno, né? Então, nós narramos aquilo como se fosse uma coisa grande, mas os nossos pais que sabem que foi uma coisa simples. Então, talvez depois de muitos anos, Moisés narra aquele mar vermelho, mas ele não atravessou o mar vermelho, ele atravessou o mar de juncos, ele atravessou um local pequeno ali, e as pessoas passam a criticar o relato do Gênesis, que o Gênesis talvez não foi aquela escrito, mas Moisés, através de uma experiência, ele decidiu contar aquelas suas impressões por meio de uma metáfora, por meio de uma história que não é verdadeira, onde tinha Adão e Eva, onde tinha uma serpente, apenas para nos dar aplicações espirituais. Então, esvazia-se o conteúdo da Bíblia e a pessoa utiliza as suas impressões hoje, e hoje ele tem a ciência. Opa, eu vou ler a Bíblia, mas por meio dos olhos da ciência. O que a ciência prova e diz hoje, eu acredito. Como a ciência, então, diz que o homem veio do macaco, como existe uma evolução ao longo de anos, com mutações, etc., eu não posso acreditar no Gênesis. Então você passa a julgar as impressões, as experiências dos autores bíblicos, porque a Bíblia é produto de uma experiência humana. Então, enquanto na inspiração verbal nós temos... Vamos utilizar a palavra fundamentalista, porque ela denota uma parte do cristianismo que preza pela pureza, que preza pela santidade, né? Uma parte que exalta a moral judaico-cristã. Ali, a parte fundamentalista, a Bíblia é inerrante, a Bíblia foi ditada por Deus, Deus inspirou cada palavra, ok? Você tem agora do outro lado uma teologia liberal que utiliza de um método histórico crítico que não crê em tudo que foi ali escrito, que ele vai ler, mas desconfiando, né? Ele vai pegar o livro de Isaías e falar, olha, talvez não foi só Isaías que escreveu, talvez foram várias pessoas e juntaram, né? E você tem 4 Isaías aqui, então, que hoje temos um livro de Isaías. Daniel não foi escrito antes dos eventos, foi escrito depois. Mas o propósito era bom, ele escreveu querendo, né, proteger o povo judeu. Lições, ó, o capítulo 1 fala que o povo judeu deveria ser fiel à alimentação, o capítulo 2 fala que Deus está guiando o povo, o capítulo 3 fala que eles não devem se curvar diante de imagens, mas é uma história fictícia, inventada, que foi escrito anos depois, né, que os eventos se passaram. E por isso que ele acerta aqueles impérios, aqueles reinos. Então, você tem a teoria do encontro, tudo bem? Agora vamos para uma terceira teoria, a teoria da inspiração do pensamento. Enquanto que a inspiração verbal diz que as palavras foram inspiradas, a teoria do pensamento diz que os pensamentos dos profetas foram inspirados e depois ele foi lá e escreveu o resumo mais ou menos daquilo que ele falou. Quais são os perigos da teoria da inspiração do pensamento? Enquanto na inspiração verbal, a inspiração estava nas palavras, ipsis litteris, como se fossem ditadas por Deus, na inspiração do pensamento, ele tira a inspiração das palavras e joga a inspiração para dentro da cabeça do profeta. E ali a pessoa, ao ler as Escrituras, pode falar assim, olha, aqui está escrito isso, mas pelo contexto não foi isso que ele quis dizer. Vou pegar um verso aqui que traz certo desconforto para muitos, que é Tiago 2:24. Portanto, verificais que o homem é justificado por obras e não por fé somente. Vamos pensar que, olha, foi o pensamento de Tiago foi inspirado, mas ele escorregou aqui. Ele escreveu que o homem é justificado por obras, misericórdia, isso não poderia estar escrito aqui na Bíblia, né? E então, ele escreveu isso, mas ele queria dizer outra coisa. Na verdade, não é essas palavras aqui que ele escreveu que são inspiradas, é apenas o pensamento dele. Então, aqui existe um problema que ele dá margem para o intérprete dizer o que é, o que não é bem inspirado. Qual dessas 3 teorias nós, como igreja adventistas, adotamos? Nós podemos dizer que adotamos a teoria da inspiração do pensamento, mas não é essa teoria da inspiração do pensamento que eu expliquei. Ela tem algumas modificações e eu gostaria de falar para vocês. Quando nós olhamos a Bíblia e os escritos de Ellen White, nós não podemos dizer que as palavras não foram inspiradas, que Deus não controlou esse processo das palavras. Nós não podemos deixar a inspiração só no pensamento. É claro que os pensamentos foram inspirados, mas de alguma forma Deus controlou a produção do texto sem violentar, de uma maneira tirânica, de uma maneira impetuosa,
eliminar a vontade, eliminar a experiência, eliminar o contexto de vida dos autores da Bíblia. Então, como que nós vamos entender isso aqui à luz do texto bíblico? Nós temos um pouco de verdade na teoria da inspiração verbal, nós temos um pouco de verdade na teoria do encontro e nós temos um pouco de verdade na teoria da inspiração do pensamento. Por exemplo, os 10 mandamentos, eles foram ditados por Deus. Há outras porções numa visão que Daniel descreve que o anjo falou, então ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E foi inspiração verbal, ok? Algumas vezes as pessoas se perguntam, e se Deus inspira os pensamentos e a pessoa ela quer fugir um pouco? Aí o Espírito Santo ele controla para que esses maus profetas eles não corrompam a palavra de Deus, como aconteceu com Balaão. Balaão ia amaldiçoar o povo para receber o dinheiro. Mas o Espírito Santo tomava posse dele e ele falava as palavras que Deus lhe colocava na boca. Olha que interessante, temos aqui inspiração verbal. Nós temos os autores bíblicos também sendo impressionados por aquilo que viveram, por aquilo que viram, por perceberem as profecias se cumprindo. Por exemplo, nós temos no livro de Lamentações, capítulo 3:1, Jeremias escrevendo o seguinte. Lamentações 3:1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor. Então, ele viu, ele sentiu o cerco de Jezreel, ele sentiu a destruição, ele sabia das profecias, e claro que ele comunica aqui com lágrimas, com todos os seus sentimentos, as impressões que ele teve quando Jerusalém foi destruída, e ele chora aqui no livro de Lamentações, são choros, são lamentos sobre o assunto. Então, os escritores bíblicos, eles carregavam um pouco da sua carga existencial e emocional aqui nas Escrituras, mas esse não é o processo máximo que dirigiu tudo. Nós temos a razão dirigindo todas as coisas, nós temos um processo cognitivo, um processo racional, e nós temos também Deus inspirando os pensamentos do autor e, ao mesmo tempo, dirigindo as palavras por meio das quais os profetas se inspiraram. E aqui nós vamos entrar, depois de fazermos esse contexto aqui, nós vamos entrar na parte de domingo. Leia 2 Pedro 1:19-21. Como o apóstolo expressou sua convicção sobre a origem da mensagem profética das Escrituras, 2 Pedro 1:19-21. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui nós temos um detalhe importante. Olha, verso 20, nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação. Isso aqui quebra frontalmente a teoria do encontro, que os homens expressaram apenas os seus sentimentos ali depois de terem uma experiência com o sobrenatural. Nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, como é que foi? Homens santos falaram da parte de Deus. Então, a mensagem veio da parte de Deus, pensamentos deles foram inspirados, mas agora eles são deixados a escrever com as suas próprias maneiras, com a sua própria visão? Não, foram movidos pelo Espírito Santo. Deus dá o conteúdo e Deus guia o processo de codificação no texto. Então, a origem da revelação é divina. Temos aqui a parte de domingo, e a resposta. A Bíblia também foi concedida para fins práticos, para fins úteis. O Senhor revelou em sua palavra
por meio do apóstolo Pedro, que a interpretação da palavra de Deus devidamente revelada não é uma questão de opinião própria. Por isso, precisamos também de, ao ler as Escrituras, estarmos com o Espírito Santo para que ele nos ajude a decodificar as palavras, para que agora ele ilumine o nosso pensamento. Então ele dá a mensagem ao autor bíblico, né? Esse autor codifica aquilo em palavras, num processo guiado por Deus. E agora nós, ao nos achegarmos às Escrituras, também precisamos do Espírito Santo, sempre precisamos orar antes de começar o estudo, e aqui nós sempre oramos antes de cada estudo da lição, para que o Espírito Santo nos oriente a trazer essa mensagem de volta e a compreendê-la. Vamos para a parte de segunda, o processo de inspiração. E agora nós temos aqui 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Vimos então que a Bíblia não é só um livro teórico, um livro de histórias que não tocam a realidade. Não, o fim dela é tocar a realidade, porque o que existe de Deus é a realidade. Satanás, que é o mestre da ilusão, o mestre da ficção, o mestre do faz de contas. Deus não, Deus está sempre na realidade. Satanás sempre querendo tirar a sua mente do que é real para que você não possa conhecer a Deus e amá-lo e adorá-lo. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com qual propósito? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia capacita, porque não é um texto, é o Deus, o autor das Escrituras, que está ali junto com você, que lhe capacita, que lhe abre o entendimento, que lhe aumenta os horizontes, a compreensão da realidade, que vai lhe dar aquela visão de águia, a visão tão necessária para enxergarmos o momento em que estamos vivendo. Então a Bíblia, ela traz tudo isso para a pessoa. Agora, veja, o primeiro texto de 2 Pedro já lemos, 2 Timóteo também, veja agora Deuteronômio 18:18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Veja bem, Deus dizendo que surgiriam outros profetas. Aqui esse texto pode se referir aos profetas que vieram após Moisés e principalmente ao grande profeta Jesus Cristo. Olha só. Porei as minhas palavras aonde? Na sua boca. Mas como assim funciona esse colocar as palavras na boca? Que a gente, quando era criança, sempre imaginava que a pessoa abria a boca, como fala assim, olha, você não vai ter medo do que você for falar quando for levado diante de um tribunal, diante de um rei, porque colocarei as minhas palavras na sua boca, né? E aí quando era criança, imaginava que você abria a boca para falar e você não controlava mais a língua, né? Você ia falando as palavras ali porque você estava sendo controlado por Deus. Mas a Bíblia nos conta o episódio de Moisés, quando na sarça ardente recebe a missão de ir até o faraó e pedir, deixe o meu povo ir. E aí Moisés falou, Senhor, eu não sei falar, já esqueci a língua, eu vou tropeçar, sou um homem de língua pesada. E Deus insistiu, vai. Moisés, não vai. E aí Deus falou o seguinte, então eu vou colocar o seu irmão como teu auxiliar. Tu lhe serás por Deus. Olha que interessante. Moisés, utilizando uma metáfora, tu lhe serás por Deus e teu irmão como profeta. E aí Moisés recebia a revelação de Deus, falava, Arão, nós temos que voltar lá no palácio e falar que vai ter mais uma praga amanhã. Mas Moisés, ele não controlava a boca de Arão. Ele falava, Arão, você vai falar assim, 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 e Arão ia lá e explicava. Arão teria o dom ali da fala, o dom da explicação. Então, porei as minhas palavras na tua boca, isso aqui tem um sentido figurado. Se bem que no caso de Balaão, realmente foi literal. Colocou as palavras na boca e não teve que Balaão amaldiçoar o povo. E o interessante é de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que lhe falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. Aqui está, então, a nossa responsabilidade. Ok? Vamos voltar, então, para o nosso
nosso estudo da lição aqui para a pergunta 2, né? O que esses textos afirmam sobre a inspiração das Escrituras? As Escrituras foram inspiradas pelo próprio Deus. Gostaria de ler agora um texto que está na leitura recomendada na semana passada, que é o livro de Mensagens Escolhidas, volume 1. Eu recomendei o primeiro capítulo desse livro e vou ler um trecho onde Ellen White explica um pouco mais sobre o processo da revelação e da inspiração. Página 21. A Bíblia foi escrita por homens inspirados, mas não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Esta é a da humanidade, né? A maneira de pensar e exprimir da humanidade. Deus, como Criador, não se acha representado. Os homens dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de Deus. Ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia, em palavras, em lógica, em retórica. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, não a sua pena. Olhai os diversos escritores. Vejam, nós não podemos seguir a inspiração verbal mediante essa explicação aqui, porque os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, não a sua pena, não foram a caneta na mão de Deus. Então, o que isso aqui significa? Que Amós, que era um boiadeiro, catador de sicômoros ali, ele tinha a sua experiência, tinha o seu linguajar próprio do seu meio de trabalho, a sua cosmovisão de mundo, né? Agora nós temos também Esdras e Neemias, que eram pessoas que trabalhavam na corte. Nós temos Pedro, que era pescador. Nós temos João tentando escrever o Apocalipse em grego e tendo incorrido em erros de gramática. Agora temos o Evangelho de João, que depois ele foi auxiliado, é um evangelho muito bem escrito. Então, os autores bíblicos foram o instrumento de Deus, não o seu cinzel, não a sua pena. Deus não se expressa, não é a maneira de Deus se expressar em grego. Deus escolheu aquela língua, permitiu que assim fosse, mas Deus não fala grego no céu, Deus não fala hebraico, mas assim foi que a Bíblia foi escrita. Deus não se colocou à prova nas palavras e na lógica e na retórica das Escrituras. Isso é muito importante porque muitas pessoas querem abordar a Bíblia sem fé para ver se são convencidas de que Deus existe. E aí nós vamos ver isso na parte de quinta-feira para fazermos o nosso fechamento, mas não é assim que nós entendemos Deus. Primeiramente temos que ter fé e aí vamos procurar o Deus que se revela nas Escrituras. Próxima. Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que o foram. E aqui, então, uma ênfase na inspiração do pensamento. Mas cuidado, essa inspiração do pensamento, ela joga a inspiração apenas sobre o pensamento e retira a inspiração das palavras. Por isso que nós não estamos adotando aqui, nua e crua, a inspiração do pensamento. Olha, não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que o foram. A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem que, sob a influência do Espírito Santo, é possuído de pensamentos. Ah, Tiago, então as palavras da Bíblia não são inspiradas. Vamos continuar de ler o texto. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa. A mente divina, bem como sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações do homem são as palavras de Deus. Incrível isso aqui, a simbiose que passa a existir na mente do profeta, na mente do escritor bíblico, na mente daquele que possui o espírito de profecia, para se expressar nas suas palavras, mas de um modo dirigido pela sabedoria divina. Não são as palavras que são inspiradas, mas quando Deus combina a sua vontade, os seus pensamentos, junto ali com os pensamentos daquela pessoa, com as palavras, e dirige aquele processo, as palavras da Bíblia são as palavras de Deus. Se Deus se expressasse apenas sozinho, não seria essa maneira de expressar. Mas como a Bíblia é construída na união do humano com o divino, nós temos
a palavra de Deus por meio das palavras e das maneiras de se expressar do homem. Eu sugiro também você, professor, trabalhar com as observações de rodapé. Há estudiosos da Bíblia que negam a autoria divina de muitas de suas partes, a ponto de refutar ensinamentos cruciais como a criação, o êxodo e a ressurreição. Por que é tão essencial não abrirmos essa porta? Afinal, deveríamos julgar a palavra de Deus? Né? O método crítico, o crítico vem do crises ali de analisar, ok? Deveríamos então ficar fazendo essas análises, aqui é inspirado, aqui não é? Ponto aqui principal. E quem é que vai ser o critério? Quem é que vai dizer o que é e o que não é? Ah, não, vou pesquisar, mas a Bíblia não diz o que é e o que não é. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada. Então, meu amigo, cuidado com essas ideias. Ah, eu não aceito até o capítulo 11 de Gênesis, porque a ciência fala isso hoje. A ciência, cuidado, porque você está tendo mais fé na ciência, que ainda não demonstrou, por meio do método científico, determinadas alegações e hipóteses. Então, cuidado ao abrir essa porta, que você então vai se colocar no lugar de Deus, julgando o que Deus revelou da maneira que Ele quis que se revelasse. A Bíblia é da maneira que Deus quis que fosse, apesar dele não se pôr à prova nas Escrituras. Terça-feira, a palavra escrita de Deus. Aqui nós vemos mais uma vez, né, Deus falando com os homens. Vamos ler aqui algumas passagens. Temos Apocalipse, capítulo 1, verso 1. É muito interessante isso daqui. Revelação de Jesus Cristo. Ele é o agente revelador, ele escolhe revelar. Mas ele recebeu de quem o conteúdo? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então, Deus se utiliza às vezes de um outro elemento, ali um anjo que vai, né, falar com o profeta. Agora vejamos o verso 11, dizendo: João, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então João estava tendo uma visão, ele viu a visão, depois agora você escreve. Né? Nas partes finais do Apocalipse nós vemos que ele estava lá olhando, vendo o quadro profético e ao mesmo tempo já escrevendo. Aqui no capítulo de Jeremias, capítulo 30, verso 2, também é muito interessante. Assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu te disse. Vemos aqui que ele teve um contato cognitivo, ele conversou com Deus, com o anjo, né? O Espírito Santo mostrou por meio de uma visão alguma coisa ali, agora a pessoa tem que ir lá e escrever. Mas aí Deus deixou ele escrever da maneira dele? Não, Deus vai lá e guia o processo. E Deus, ele guiou também a maneira, ele protegeu o seu texto, da maneira que o texto é copiado e transmitido. Isso aqui é assunto para um outro dia, nós falarmos sobre crítica textual. Isso aqui não é alta crítica, é um outro assunto para abordarmos aqui na lição. E na parte de quarta-feira temos um exemplo muito interessante de um paralelo entre Jesus e as Escrituras. Ali em João capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, né? E quem é essa palavra? Jesus, né? Jesus fala assim: peço que o Senhor os una aqui na verdade, que eles sejam guiados na verdade. Em outros momentos Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós fizéssemos apenas uma justa posição de texto de uma maneira assim mecânica, né, quer dizer então que Jesus é isso aqui, ele é a palavra de Deus e ele é a Bíblia? Não, não é isso que o texto está querendo dizer. Há uma metáfora aqui. Da mesma maneira que Jesus, que é divino, encarnou em um corpo humano, e agora Jesus é uma pessoa que possui duas naturezas ali dentro de um corpo, tudo bem, Jesus é uma pessoa divina e humana. As Escrituras também é o produto de uma união do divino como o humano. Da mesma maneira que Jesus é a verdade, as Escrituras também são a verdade. Porque as Escrituras são fundamentais à nossa fé. Sem elas, onde estaríamos? Isso aqui já é o nosso pontapé aqui para a parte de quinta-feira, compreendendo a Bíblia pela fé. Onde estaríamos sem as Escrituras? Ora, existe a parte da física,
que é o ambiente físico que nós vemos, tocamos, que a ciência pode investigar, que a ciência pode pegar, que é submetido a um laboratório. Agora, existe o que está além desse mundo físico, né? O que é metafísico, o sobrenatural, que não é possível de ser palpável, que não é possível de ser investigado, que não é possível de ser avaliado num laboratório pela ciência. E aí a Bíblia entra, porque ela vai nos falar de coisas que pelos nossos instrumentos científicos nós não podemos investigar. Quais são essas coisas? São as coisas do mundo metafísico, do mundo sobrenatural, a realidade sobre Deus, os anjos do santuário celestial, o plano da salvação, o poder criador de Deus, todas essas questões. E agora a lição nos joga lá para Hebreus capítulo 11, verso 3 e verso 6. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tiago, então como que foi? Olha, o visível veio a existir do invisível. Então como que foi? Eu não sei. Não tem como termos certas explicações, mas temos fé. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que foi assim. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as não reveladas são para Deus. Esforce-se, meu amigo, para nós chegarmos ao céu. E lá nós vamos poder fazer essas perguntas para Deus. Como então que nós vamos abordar a Bíblia? Com fé. Nós não vamos pegar a Bíblia e falar assim, bom, vou ver se Deus existe agora. Deus não se põe à prova nas Escrituras. Se você chegar com a Bíblia com ceticismo, com o espírito da dúvida, você nunca alcançará o verdadeiro cumprimento, mas você se entenderá como um doutor. E o seu conhecimento, que é só superficial, você entenderá que é um grande conhecedor da Bíblia. Aqui que está o ponto. Aí as pessoas, com esse conhecimento superficial das Escrituras, se acham no direito de julgar a palavra de Deus. A Bíblia não é feita para curiosos. A Bíblia é feita para aquelas pessoas que querem examinar as Escrituras. Como? Com dúvida, descrendo. Olha, eu vou ler aqui, mas no primeiro momento, até que eu seja convencido, eu duvido de tudo, né? Na dúvida, eu prefiro ficar com a ciência. Não, a Bíblia é para que você tenha fé. A Bíblia é para ser lida por meio da fé. Satanás, ele é o mestre da dúvida e da ilusão. E Satanás está sempre querendo jogar-nos para fora da realidade, para fora das histórias da Bíblia, para fora das histórias onde Deus toca a realidade, onde Ele estabelece os reis e remove os reis. Então nós temos, além das histórias bíblicas, boas histórias para ler, as histórias dos impérios, as histórias dos reis, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, a história dos imperadores romanos, como eles se relacionaram com o cristianismo, história da Idade Média, história dos cristãos, história dos valdenses, história dos huguenotes, história da Revolução Francesa. Realidade, meu irmão. Deus quer dar um choque de realidade em você. Mas o que o diabo faz? O diabo quer levar você para a ficção. Aí o diabo leva você para o teatro, o diabo leva você para o cinema, o diabo vai levar você para contos tolos, para fábulas que vêm desde o mundo grego, desviando a atenção do povo de Deus para aquilo que é real, levando-os para o terreno encantado de Satanás, para o terreno enfeitiçado, onde você ficará sob o poder enfeitiçante do mundo de Satanás, que hoje se materializa em dois meios principais: músicas e filmes, música e produções audiovisuais. E isso vai nos doutrinando, passando para a nossa cabeça uma influência contrária à Bíblia. Aí você não tem o prazer em ler as Escrituras, isso aqui não é interessante, isso aqui não é emocionante, isso aqui não me move, eu não tenho paixão, eu não aguento mais o pregador falar que Jesus morreu por mim, porque isso não me toca. Eu recomendo você ver o sermão do pastor André Flores. Procurei, pastor André Flores, Batalha pela Mente. Veja isso aí, porque por meio das obras de ficção, Satanás ele está possuindo a nossa mente de modo a tirar o nosso prazer das Escrituras. E aí não temos fé, e aí não queremos ler a Bíblia. E vamos entrando numa espiral decadente, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí, como nós somos inspirados pelas músicas, né? Como uma grande banda de rock brasileira diz assim, olha, eu posso estar completamente enganado, posso estar correndo
para o lado errado, mas a dúvida é o preço da pureza. E é inútil ter certeza. Aí você vai cantando isso, você vai lembrando disso, e aí você vai internalizando esses valores, que a dúvida é o preço da pureza. É algo contrário ao dito aqui em Hebreus 11, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que quer agradar a Deus, ele tem que crer que Deus é galardoador dos que o buscam. Mas a dúvida é o preço da pureza. Para eu me manter puro, eu tenho que ser cético. E aí Satanás vai infiltrando, e nosso pensamento vai ficando confuso, e aí vamos formando as nossas coleções de verdades da Bíblia, né? E não sabemos de nada no final, cada um tem a sua verdade, né? Nada sei dessa vida, vivo sem saber, nunca soube, nada saberei. As músicas, o mundo, ele está aí para tirar as verdades da Bíblia da sua cabeça. Muito cuidado, meu amigo, senão você vai viver errado e errante, vai ser queimado no lago de fogo. Muito cuidado, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu gostaria que você fizesse um pacto aqui de ler a sua Bíblia todo dia. Tiago, mas às vezes eu não tenho vontade. Mas a sua fé vai aumentar ao você ler as histórias da Bíblia, ao você ver que existem possibilidades de você ser um José, de você ser um Elias, de você ser um Enoque. E há Enoques em nosso tempo. Eles eram homens segundo as mesmas paixões que nós, sofriam as mesmas influências do mundo que nós sofremos, mas eles disseram não ao terreno encantado de Satanás e decidiram se colocar sobre o alicerce da palavra de Deus. E eles decidiram viver não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você também pode escolher a mesma coisa. Que Deus o abençoe.